Boa noite, gente. E aí, como vocês estão? Feriadão? Quem é de Rio Preto, né? Quem não é de Rio Preto não teve feriado, porque hoje foi aniversário da cidade. Vou esperar mais uns minutinhos para começar. E aí, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo olhar as aulas, tentar fazer o que a gente tá fazendo em live? Boa noite. Show. Boa noite, Alex. Ó, o Wilka, o Alex, a Valéria, a Neia. Galerinha que tá sempre junto aqui. Então, gente, hoje a gente vai começar a fazer realmente os modelos, né? Que a gente já fez a base, já expliquei um pouco sobre a transferência de pence. Eu não sei se vocês viram, né? Mas eu coloquei todas as peças, as blusinhas, croppedzinhas, com as pences diferentes no Instagram hoje à tarde. E hoje a gente vai começar realmente a fazer modelos em cima da base que a gente tem. Eu mandei no grupo para vocês a base versão miniatura e versão tamanho real no tamanho 40 para imprimir na impressora comum de casa. Aí vocês vão imprimir as folhas A4, vão montar, e aí quem quiser participar da aula assistindo e fazendo ao mesmo tempo, dá para fazer também. Para quem não conseguir acompanhar simultaneamente fazendo e assistindo, assim que acabar a live, eu já mando pro YouTube e mando o link no grupo para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou começar pegando aqui a base, vou virar já a câmera pra mesa. E vertical. Assim é melhor. Bom, então aqui eu tenho base da frente, base das costas. E nós vamos começar hoje fazendo uma camisetinha. Pra quem tem o livro, ó, tá na página 68, camiseta. Nós faremos a camiseta hoje. Aí nós faremos também o vestidinho com pala e franzido. Esse vestidinho é bem basiquinho também. Aí tem um vestido com recortes, então a gente vai continuar seguindo o que tem no livro. A blusinha, que vai até o quadril, então a gente vai fazendo passo a passo até acabar o livro. Então, hoje pretendo fazer pelo menos 2 modelos com vocês, tá? Se der tempo, a gente faz aquele outro vestido com os recortes. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar a base. Nesse livro, a maioria das vezes, ele começa o traçado pela base das costas. Então, eu vou botar um pouquinho mais pra cima. Eu já fiz a base num papel mais durinho, num craft, pra ficar realmente mais fácil pra gente ficar fazendo essas milhares de cópias que vamos fazer ao longo do curso. Então, eu vou copiar aqui. Não esqueçam de marcar a pence. E essa base é até legal vocês terem, quando vocês trabalham com modelagem manual, ter todos os tamanhos já copiados
no craft mais duro, tem gente que copia no acetato, no papel de raio-x, no aquele plástico de raio-x, né? Então, porque aí, por exemplo, se você vai fazer sob medida para alguém, você não precisa traçar essa base do zero. Aí vamos supor, se a pessoa tem a cintura ou o busto maior do que a base que você tem pronta, é só você fazer o aumento na região que você precisa, não precisa traçar toda vez do zero. Então, é bem útil você ter a base já pronta, tá? Então, aqui, gente, ó, é base das costas, então aqui é costas, tamanho 40. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, para fazer a interpretação de modelos, vou numerar todos os pontos desse molde, para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, aqui, eu vou fazer, a partir da minha base, eu vou traçar um retângulo. E aqui, ó, eu vou esquadrar, eu tô usando a régua, mas vocês podem usar o esquadro. Vou esquadrar, batendo com a quininha que ele tem aqui no ombro. Então, desse jeito aqui. Deixa eu descer um pouquinho, pronto. Então, aqui eu tenho a base, estendi a linha do centro das costas e esquadrei. Nessa linha em esquadro, o que eu vou fazer? Vou colocar a medida de quadril mais 4 de folga dividido por 4. Então, sempre se atentem, gente, para o que ele pede primeiro. Então, ele não pediu para dividir o quadril por 4 e somar 4. Não, ele pediu para somar os 4 centímetros e depois dividir. No tamanho 40, eu vou lá na tabela de medidas e vou ver qual que é o tamanho do quadril. O quadril é 96. Então, eu vou pegar os 96, somar 4 centímetros, 100, dividido por 4, 25. Então, aqui na largura do retângulo, eu vou colocar 25. Então, ficou essa quina aqui, A, aqui em cima, B, e eu vou seguir. Então, eu vou estender também essa linha do centro para baixo da cintura, que vai ser a minha linha de quadril. Então, eu vou estender aqui. Ele pede para deixar o comprimento total dessa blusa lá do ponto A até embaixo com 80 centímetros. Então, eu vou pegar aqui com a fita métrica e vou marcar 80 centímetros. Deixa eu só ver se eu consigo erguer um pouquinho pra pegar mais no alto, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Só um minutinho. Pronto. Agora eu consegui estender um pouquinho mais. Então, o comprimento total da minha blusa vai ser 80 centímetros. Isso daqui, gente, é um modelo de camisetão, tá? É um regatão bem compridão. Então, eu vou estender. E lá na barra também vou esquadrar. Agora, a largura, na barra, eu vou colocar a mesma largura que eu coloquei lá em cima, que é 25,5.
Lembrando que essa medida é 1/4 do quadril com a folga. Então, eu somei 4 centímetros de folga na medida total do quadril e depois eu dividi por 4. Deixa eu ver o que eu fiz, tá certo. E aqui nós temos já o esqueletinho da base das costas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos alterar a medida da cava e vamos alterar a largura do ombro, tá? Então, aqui na minha linha de cava, eu vou esquadrar uma linha a partir do centro das costas, encontrando com a linha de cava aqui. Essa linha, ele vai chamar de linha do ponto E. Então, eu fiquei com A lá em cima, B, C e D na barra, tá? Depois, na hora que eu terminar aqui o traçado, eu mostro pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou marcar na largura dos ombros a largura que eu quero. Ele não me diz a medida, tá? Ele só mostra no desenho que ele entrou na cava aqui e entrou na cava aqui. Então, na verdade, ele entrou no pescoço e na cava. Então, eu vou fazer a alteração conforme o meu gosto. Geralmente, o que eu faço? Quando eu quero uma blusa que fique com o ombro bem certinho, centralizado no nosso ombro, eu divido essa medida que ele tem por 2 e distribuo a largura dos dois lados. Então, por exemplo, se eu quero o meu ombro com 5 centímetros, eu vou encontrar aqui a metade dele, ele tem 13, vai ser 6,5 a metade, e coloco 2,5 para cada lado, tá? Aqui, eu acho que eu vou colocar exatamente essa medida, vou colocar 5 centímetros, porque o ombro desse desenho, ele é bem estreitinho. Isso, gente, é uma coisa que vocês vão aprender com a prática a traçar na base do zoiômetro, né? Porque não tem muito uma regra. Ah, largura do ombro, quanto que eu tenho que colocar? Se você tem dúvida, pega o manequim, mede nele, ou vai na frente do espelho, olha quanto que ficaria 5 centímetros em você. Porque não tem, assim, uma regra que eu fale, não, vai ser sempre 5 centímetros se for uma alça estreita, tá? Então, aqui na cava, eu vou marcar 1,5 para baixo. Então, aqui eu venho do E para baixo, marco 1,5 e vou traçar essa linha paralela aqui. Então, esse ponto da linha de baixo vai ser a linha quando eu retraçar a minha cava, aonde ela vai bater. E aqui, ele pede pra dar uma folguinha de 2 centímetros na cava aqui. Então, eu vou na linha de baixo, do ponto que ela tá pra fora 2 centímetros, vou chamar esse ponto de K. Então, ficou E, aqui embaixo ficou o I. Então, desci aqui, da onde eu tenho a cava, andei 2 e eu vou retraçar. Aqui eu posso retraçar com a francesa ou eu posso retraçar com aquela curva menor. Eu vou ver com a francesa, ó, então eu vou ligar lá de cima aqui. E a posição da curva, gente, é gosto. Se você quiser ela mais com uma carinha de nadador, você pode até entrar um pouco mais pra dentro do molde, tá? Não precisa se preocupar. Porque assim, não vai estar errado, vai ficar o desenho da cava um pouco diferente. Eu sempre falo assim, que dependendo do jeito que você usa a régua, você vai ter uma cava mais aberta ou mais fechada. E aí, é o gosto da pessoa que vai mandar. Então, aqui eu vou traçar essa cava. Eu gosto, sim, isso aí é uma particularidade minha, tá? Eu gosto sempre de descer essa cava um pouco mais de pé e aqui chegando ela quase retinho. Por quê? Porque na hora que você emenda com a frente, ele não faz bico, nem aqui
nem em cima, tá? Mas isso daí é uma questão de modelo, né? Isso é uma questão de gosto. No decote, ele também não me especifica quantos centímetros é para descer. Mas, já que eu tenho um ombro bem estreitinho, eu vou descer um pouquinho aqui. Vou descer uns 2 centímetros no decote. Então, aqui, gente, ó, eu achei a metade. E coloquei 2,5 para cada lado, ó. E aqui no decote eu vou descer 2. Essa medida não tá escrito no livro, tá? Essa medida sou eu que tô inventando da minha cabeça aí. Aí, toda vez que eu for desenhar o decote, eu começo ele em esquadro. Pra quê? Pra não fazer bico na hora que eu fizer a curva. Então, fiz uma linha de esquadro, pelo menos 1 centímetro, e vou traçar o decote das costas, ó. Agora, eu vou traçar da cintura pra baixo dessa blusa. Então, a parte de cima, gente, tá resolvida, tá? Então, eu entrei no pescoço aqui, no decote, desci o decote, entrei na cava, dei uma folga de 2 centímetros aqui na cava e eu simplesmente vou ignorar que tem essa pence aqui, tá, gente? Essa pence não vai ser costurada, tá? Eu vou usar ela como folga da minha blusa. Então, não vai ser uma blusa justa, não vai ser uma blusa certinha no corpo, vai ser uma blusa folgada, tá? Então, eu vou fazer todo o esqueletinho dela, ignorando que ela tinha uma pence. E agora, eu vou fazer a altura do quadril, vou até subir um pouquinho o papel pra mostrar pra vocês, ó. Então, aqui, ó, eu tenho minha linha de cintura, eu vou marcar a altura do quadril. Qual que é a altura do quadril? Vou lá na tabela de medidas. Ó, a altura do quadril, essa referência de medida vai estar ou na base de saia ou na base de calça, tá? Então, eu vou olhar aqui na tabela a altura do quadril. Só um minutinho. Eita, gente. Não tô enxergando. Vai ser... Oxe. Calma lá, gente, que deu um ruim aqui. Essa medida não tá constando na tabela. Eu vou lá na saia. Ah, aqui, ó. Quando ele constrói a base de saia, ele fala pra mim que a altura do quadril é 25 centímetros. Então, ó, a altura do quadril, 25 centímetros. Mas pela minha experiência, eu acho muito, tá? Então, eu vou usar a medida de 20 centímetros da altura aqui do quadril, tá? Então, vou usar 20 centímetros pro tamanho 40, tá? Então, vou aqui, da cintura pra baixo, esquadro, e aqui eu vou traçar a folga da cintura, ligando no meu quadril novo. Então, aqui, a cintura, ele vai dar uma folga de... Ah, entendi. Então, aqui, a partir da cava, ó, eu vou descer em ângulo reto, tá? Então, da cava até a cintura, eu esquadro aqui em cima e vou descer. Esquadro a cintura e vou encontrar. Então, esse ponto aqui, ó, é o meu ponto da cintura, ele vai ficar quadradinho. Agora, o que que eu faço?
eu tenho aqui, ó, a linha da minha cintura. Ele pediu para fazer um retângulo com 80 centímetros, eu acho que é mais por uma questão mesmo de ter espaço no papel. Por quê? Porque essa parte de baixo aqui da folha, eu não vou usar. Eu vou fazer essa blusa até a exata medida da altura do quadril, tá? Mas, o que acontece? Se vocês quisessem uma blusa mais comprida que o quadril, por exemplo, eu vou usar essa base aqui para fazer uma regatinha de viscose para usar com uma legging. Dando um exemplo, como um camisetão. E aí eu quero que ela cubra completamente o meu bumbum. Então, eu posso usar ela mais comprida, tá? Então, eu vou aqui ligar, ó, da medida da minha cintura, que vai ser aqui, na minha barra, que é aqui, ó. E ficou assim. Eu vou até passar a caneta de outra cor pra vocês enxergarem o que vai ficar esse molde agora, ó. Então, ficou aqui barra. Lateral do quadril, lateral do corpo aqui até a cintura, a cava, o ombro, o decote, opa, escapou aqui, e a linha de centro das costas, indo até a barra da blusa. E tá feita a regatinha. Essa regata aqui, gente, vocês podem fazer um revel para acabamento, vocês podem colocar viés no acabamento. Aí, dependendo do acabamento que vocês colocarem, vocês vão colocar as margens de costura. Por exemplo, se você vai colocar o viés, só passar o viés do próprio tecido, ou mesmo o viés de cetim, enfim, vocês não precisariam deixar margem de costura na cava nem no decote, tá? Mas, se você quer passar esse viés, virar ele depois e rebater, aí sim vocês têm que acrescentar a margem de costura. No caso de eu fazer um revel para essa blusa, aí eu teria que deixar a margem de 1 centímetro toda a volta. Aqui no centro das costas, ó, eu vou cortar esse molde na dobra. E o fio da minha blusa, ele é paralelo ao centro da blusa. E é isso. Então, na barra, quanto que eu vou colocar de barra? A barra que eu quiser. Se eu quiser colocar 2 de barra, se eu quiser fazer uma barrinha de lenço, vai depender do tecido. E se é uma peça mais despojada, se é uma peça mais fina, se o tecido é mais grosso, aí eu posso escolher o acabamento que eu quiser, tá? Então, essa aqui é as costas. A frente, gente, vocês vão fazer exatamente as mesmas alterações. Só que, levando em consideração que a frente, ela tem aquela folga maior na cintura por causa da pence, né? Então, aqui, ó, eu vou dar uma folga. Eu já tenho essa folga, na verdade, ó, da pence da frente, que ela é bem grandona. Então, eu vou puxar o papel. E vou copiar aqui o meu molde da frente. Marquei a pence da frente aqui. Da mesma forma que eu ignorei a existência da pence da cintura das costas, eu vou ignorar aqui na frente também, tá? Então, fiz a cópia. Marquei aqui a altura da pence. Tá feito. Então, primeira coisa que eu vou fazer
eu deveria fazer a mesma coisa que foi feita nas costas, que é fazer o retângulo em volta. Mas, fazendo as costas, eu cheguei à conclusão que é desnecessário eu ter que fazer esse retângulo. Então, eu simplesmente vou esquadrar aqui na minha linha de cava, ó. Vou traçar a paralela, que é de 1,5. Eu poderia simplesmente descer a cava 1,5? Poderia, mas no livro fala para criar uma paralela para garantir que essa cava não vai descer mais, vai sair do esquadro, enfim. Então, tá feito aqui. Na cava, eu também vou soltar 2 centímetros, igual tá nas costas. E aqui que tá o pulo do gato. Eu vou esquadrar da cava para baixo. E eu simplesmente vou ignorar que essa blusa, ela abre. Então, ela vai, ao invés de ela abrir para depois fechar por causa da pence, eu vou ignorar que tem a pence aqui. Vou descer em esquadro, da cava até a cintura. Da cintura para baixo, eu vou medir a mesma distância que eu tenho das costas, que é a altura do quadril. Então, daqui para baixo, eu vou estender a linha das costas, ó. Vou marcar 20 centímetros, que é a altura do quadril. Esquadro lá na barra. E aqui nessa barra que eu vou colocar os 25, que é 1/4 do quadril com a folga. Aí, gente, o que acontece? Vocês vão reparar que se eu esquadrar essa linha aqui do centro da frente, ó, vai ficar esse tanto maior. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou colocar a mesma altura de lateral que eu tenho nas costas. Então, aqui nas costas eu tenho 19,5, aqui eu tenho 19,5 também. Ó. Vai dar aqui. E eu vou esquadrar a partir dessa linha daqui, da lateral, em direção ao centro da frente. Então, esse bico aqui do centro da frente, eu vou ignorar que existe. Por quê? Porque na hora que eu for costurar essa blusa, o que é importante? Lateral bater com lateral, quadril bater com quadril. Não interessa pra mim se aqui na frente eu vou perder esse biquinho do molde. Por quê? Esse biquinho do molde é para acomodar o seio, no caso da blusa estar justa. Mas nesse caso ela não tá justa, então eu não vou precisar fazer uma curvatura para acomodar o seio. A roupa vai cair solta, então eu não vou precisar desse tecido aqui. Eu vou descer reto em direção à barra. Então aqui eu vou esquadrar. Vou medir os 20 centímetros a partir daqui. Esquadro. Marco 25. E aqui eu vou medir quanto que tá a cintura das costas, tá com 23. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar 23 também, gente, ó. Eu vou perder um pedacinho. Por quê? Porque se eu seguir essa abertura que eu tenho da inclinação, eu vou ter uma roupa muito mais larga do que a das costas. E elas têm que estar balanceadas. Então, aqui, ó, é isso. Daqui pra cima, eu subo em esquadro. E agora eu vou traçar a cava. Vou descer um pouquinho.
Vou marcar lá em cima no ombro a metade do ombro, 6,5, 2,5 para cada lado. O decote aqui, qual que eu vou descer? Eu posso descer até um pouco mais, porque é uma blusinha, eu vou descer uns 6 centímetros aqui. Vou esquadrar o decote. Opa. E aqui eu vou descer. Aqui. Vou passar a canetinha verde para vocês enxergarem direitinho o que é o molde. Então, basicamente, gente, eu ignorei essa pence aqui, tá? Se você quisesse uma roupa um pouquinho mais estruturada, a gente iria transferir metade da medida dessa pence aqui pra linha de busto, porque aí ela ia ficar um pouquinho mais estruturada. Mas no caso, eu quis que ela ficasse mais quadradinha mesmo, então eu vou manter a mesma medida de busto, mesma medida de cintura e mesma medida de quadril, tanto pra frente quanto pras costas, sem pence nenhuma. Então, ficou assim, ó. Lateral. Quadril. Barra. Centro da frente. A cava. E o decote. Aí eu vou depois montar essa peça pra mostrar pra vocês como que ela fica depois de pronta. Vai ficar a roupinha do Bob Esponja, gente. Uma camisetinha quadradinha, bem basiquinha. É isso. Todo o resto do molde eu ignorei. Ignorei a pence, ignorei essa sobra na lateral, esse pedaço do decote, esse pedaço da cava, ignoro tudo e sigo com o esqueletinho basiquinho, ó. Então, ela ficou até a altura do quadril. Isso aqui também, ó, essa linha eu ignorei. Por quê? Porque eu vou me guiar pela lateral e ela tem que bater com a lateral das costas, né, ó. As duas laterais tem que bater, as duas alturas do quadril tem que bater. Porque senão na hora da costura não vai dar certo. Mesma coisa com o ombro. A alteração que eu fiz no decote lá na frente, eu faço nas costas e vice-versa. E também, gente, é importante um detalhezinho aqui, que muita gente erra nisso. Na hora que eu vou mexer aqui no ombro, ó, tem gente que fala assim, ah, se ele tá com a mesma medida, tanto faz se ele tá mais pra fora ou mais pra dentro. Exemplo, nas costas eu achei a metade, coloquei 2,5 pra cada lado. Na frente, se eu simplesmente viesse aqui do decote justo e marcasse 5, ia dar certo lá nas costas? Não, gente, porque aí ele iria repuxar. Então, sempre na mesma direção que vocês fizerem a alteração em um, vocês façam no outro. Se eu estivesse fazendo um decote canoa, eu iria afastar esse decote do pescoço e iria fazer ele mais perto aqui do ombro. Então, o tanto que eu afastar aqui e o tanto que eu colocar é a mesma alteração que eu faço para as costas, tá? Então, aqui ficou frente e costas da regatinha. A frente, né, até a medida do quadril, e as costas igualzinha. Isso aqui não tem segredo, então eu só vou cortar aqui o papel e eu vou seguir com o vestidinho. O vestidinho também, gente, ele também não tem segredo, por quê? É um vestidinho que só tem um peitinho e a saia dele é franzida. Então, eu posso fazer esse vestido curto, posso fazer esse vestido longo, posso fazer esse vestido midi, posso fazer ele com vários babadinhos franzidos.
pra vocês verem, ó. Aqui tá a regatinha que a gente fez, ó. Frente e costas e o modelinho dela aqui. A próxima peça vai ser esse vestido aqui, ó. Vou até dar uma aproximada pra vocês enxergarem, tá? Nas costas, a sugestão é colocar botão. Só que tem um detalhe aqui, gente, ó. O fecho do vestido tá nas costas e ele tem os botõezinhos, mas cadê o fechamento da saia? Então, é interessante sempre a gente pensar que se eu não fosse abrir a saia para baixo da cintura, eu teria que ter pelo menos a emenda aqui para facilitar na hora da costura e na hora da abertura também. Então, o desenho aqui tá meio falho. Por quê? Porque essa abertura deveria descer até na barra. Mas se eu quiser fazer esse vestido com os botõezinhos na frente ou fazer ele com zíper, eu consigo também, tá? Então, vamos lá. Vou pegar. Então, aqui eu vou começar pelo meu molde das costas. Esse vestido, ele é um vestido que a gente fala que é cintura império, que é quando a cintura, ela está logo abaixo do busto. Então, aqui, eu vou fazer só o peitinho mesmo, não vou traçar ele... a cintura do vestido não vai morrer na cintura mesmo, ele vai ficar um pouquinho mais alto. Então, eu vou traçar aqui a base. Aí, gente, o que acontece? A maioria das pessoas tem muita dúvida na altura que eu vou usar para fazer esse recorte abaixo do seio. Para isso, a gente sempre usa como referencial o molde da frente e essa medida aqui do ápice do seio. Por quê? Porque se eu quero que o recorte fique certinho logo abaixo do meu seio, eu tenho que saber aonde tá o meu seio aqui. Tá? Então, o meu seio, eu tenho uma medida do raio do seio, né? Que é a medida, que como se eu medisse, do mamilo até onde o seio acaba embaixo. E aí, eu uso essa medida de circunferência para guiar os meus decotes e os meus recortes que estão abaixo do seio. Nesse caso aqui, eu vou ver na tabela quanto que é o raio, tá? E eu vou fazer o recorte logo abaixo. Então, eu vou ver aqui se ele tem essa medida nessa apostila aqui. Ó, nesse livro aqui não tem, tá? Mas eu sei que, por padrão, a gente costuma usar a medida de 8,5, 9 pro tamanho 40. Então, eu vou usar 9 centímetros como referencial pra cá, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a altura da cava e a altura do busto, que eu tô usando a medida que eu tenho na frente, ó. Coloquei cava com cava pra eu achar a altura do busto aqui nas costas, ó. Então, aqui cava, aqui busto. Daqui da altura do busto pra baixo, eu vou deixar uns 8 centímetros. Então, eu vou colocar mais, vou colocar 9, vai. 9 centímetros. E aí, eu esquadro. Aí, eu vou alterar um pouquinho aqui na cava e vou alterar um pouquinho no centro aqui. Então, essa cava, gente, eu não sei se vocês lembram no manequim, ela tá bem fechada. Eu quero descer um pouquinho, então eu vou descer aqui 1 centímetro e no centro das costas eu vou descer um pouquinho mais. Vou descer uns 2,5, 3 centímetros, vai. Então, aqui vai dar 3 centímetros. Eu vou esquadrar no centro das costas e aí eu vou retraçar
assim, ó. Aqui, gente, eu tenho algumas opções do que fazer com essa pence, tá? Eu posso fazer ela como uma pence, que eu particularmente não gosto tanto dessa opção. O que eu faria aqui? Um recorte. Então, eu ficaria com essa parte aqui, que é o centro, e essa parte aqui, que é a lateral do meu molde, ó. E aqui teria o recorte. Por quê? Porque eu acho que fica esteticamente mais bonito, tá? E aí, eu tenho a opção de fazer abotoamento nas costas ou abotoamento na frente. Eu acho que vai ficar mais bonito se eu colocar o abotoamento na frente, mesmo porque é mais fácil da gente usar esse vestido abotoando ele na frente do que abotoando nas costas. Então, aqui nas costas tá feito. O que eu vou ter que fazer depois? A saia, tá? Mas aí a saia eu posso até usar a mesma saia pra frente e pras costas. Ou não vou poder não, porque as costas eu vou fazer na dobra e a frente eu vou colocar botão. Então, eu já vou fazer também a saia das costas. Aqui, gente, ó, no centro das costas vai ser dobra. Aqui eu vou recortar, ó, tanto aqui quanto aqui. Vou colocar as margens de costura e eu vou cortar todo esse molde, o peitinho dele vai ser duplo. Então, essa parte aqui eu vou cortar 2 pares. E essa do centro, como ela é na dobra, eu vou cortar um par só. Então, vai sair o centro do vestido e a lateral dele separado. Vou colocar 1 centímetro de costura aqui em cima, um aqui em cima, um aqui em cada parte do recorte, uma embaixo e uma na lateral, e na dobra eu não coloco nada. Aí, pra fazer o franzido, o que eu vou ter que ter de medida? A cintura, mas a cintura excluindo a pence. Então, aqui, ó, eu tenho 8,5, 18,5 de cintura. Então, para ter um franzido que fique legal, a primeira coisa que eu tenho que considerar é o tanto o tecido que eu vou usar. Porque se eu pegar um tecido muito levinho, eu posso colocar bastante franzido que vai ficar legal. Se eu tiver um tecido mais grosso e colocar muito franzido, pode ser que o volume fique demais. Como eu vou fazer essa prova aqui no algodão cru, eu vou colocar 50% a mais de tecido para fazer essa saia. Então, aqui, ó, eu tenho 18,5, que é a minha cintura. E aí, eu vou colocar um franzido nessa cintura de mais 50%. Deu 27,75, ó. Posso colocar 30, dá para resolver o problema. E, pensando no comprimento do vestido, ó, da cintura para baixo, 20 centímetros é a altura do quadril. Para eu fazer um vestidinho que fosse curtinho, mas assim, não mostrando o bumbum, eu iria ter que ter pelo menos uns 45 centímetros aqui de saia. Então, eu vou fazer uma sainha aqui do lado. Vou fazer um retângulo de 45 de altura por 30 de largura. Aqui no centro vai ser dobra também, ó. E aqui, essa saia eu vou cortar uma vez só. Saia, costas. E eu tenho que colocar as costuras nela também. Então, aqui eu vou escrever franzir com 18,5.
esse pedaço aqui pra eu saber que eu vou ter que deixar na medida que eu tenho na cintura. E costura, eu vou colocar 1 centímetro aqui, 1 centímetro na lateral e na barra eu vou colocar 1,5. Que aí eu faço 2 virinhas fininhas. Ou então, bom, depois na hora que eu for fazer eu vejo. Mas eu vou deixar 1,5 de costura aqui, porque eu não quero fazer uma barra larga nesse vestido franzido, porque senão ela arma. Principalmente porque vai ser no algodão cru, né? E aí eu vou fazer a frente agora. Temos aqui a frente. Vou copiar o molde. Opa. Sempre tendo em mente as alterações que eu já fiz nas costas, que eu tenho que fazer também na frente. Então, aqui, gente, na cava, foi a primeira alteração que eu fiz. Eu mexi na altura da cava. Eu desci 1 centímetro na cava aqui, ó. Aí, o desenho desse decote, eu posso fazer ele tanto tomada que caia, quanto um de alcinha. Porque as costas que eu tenho, dá pra fazer dos dois jeitos. Se eu for fazer uma alcinha, eu prendo a alcinha depois nas costas, senão eu faço ele tomada que caia. Mas uma coisa que eu tenho que ter aqui, gente, é o tal do raio do busto. Lembra que eu falei que eu deixei 9 centímetros? Então, isso significa que para cobrir o seio, eu tenho que ter 9 em cima e 9 embaixo, ó. O raio do seio é como se eu pegasse aqui, ó, e desenhasse uma circunferência, ó. Vou pontilhar aqui, ó, só para vocês entenderem o que é esse raio do seio aqui, ó. Vocês estão enxergando? Ó, mão livre, hein? Essa circunferência ficou meio ovo, mas só para vocês terem a ideia. Então, isso aqui é o meu seio. A intenção é cobrir ele. Então, o meu decote, ele tem que vir pelo menos até aqui. Se eu for fazer ele, tomara que caia, ele vai descer e vai subir aqui. Se eu fosse fazer ele coração, ele iria subir e descer fazendo o desenho do coração. Se eu for fazer de alça, eu faço o biquinho e desço. Então, eu vou desenhar algumas opções de decote. Depois vocês vão votar qual que vocês querem que eu monte pra mostrar. Então, aqui, vou desenhar primeiro o tomara que caia, ó. Então, eu venho. Aqui, a partir do centro da frente, eu vou esquadrar. E aí, eu faço o encontro. Opa! Isso aqui. E depois eu vou mostrar um detalhezinho pra vocês que vai servir pra todos esses decotes que eu fizer. Se eu fosse fazer o coração, eu viria com ele aqui e a cava ficaria igual. O que iria mudar? Aqui, o decote, ó. Ó. E se eu fosse fazer ele com alça, eu poderia vir com ele mais alto aqui, ó. E quando eu faço a alcinha, gente, eu sempre localizo a alça pela metade do meu ombro aqui, ó. Eu pego, acho a metade do ombro, faço a ligação até lá no ápice do seio, pra eu localizar aonde vai sair o biquinho da minha alça aqui. Ó, pra cá. Aí eu posso decotar mais, posso fazer ele mais arredondado, posso fazer mais em V.
Aqui ele vai sair mais arredondadinho, ó. Então, aqui, nas 3 opções que eu dei, eu tô respeitando o raio do seio. Por quê? Em nenhuma das opções eu tô ultrapassando aqui. Eu não poderia? Poderia, mas eu tenho sempre que tomar cuidado o tanto que eu vou descer para não ir chegando muito perto do ápice do meu seio e mostrar o que eu não quero aqui, entenderam? E aí, gente, toda vez que eu tenho um decote, ou tomara que caia, enfim, eu vou fazer uma correçãozinha no decote. Só um minutinho que eu já vou mostrar pra vocês. Então, gente, toda vez que eu tenho decotes mais profundos, né, que eu, por exemplo, tirei ele de perto do pescoço aqui, eu sempre faço essa correção de defeito aqui, tá? Então, isso serve muito também para quando a gente faz roupa de festa, tá? Toda vez que eu trabalho decote e eu quero que ele fique certinho aqui em cima, sem ficar abrindo, eu faço essa correção de defeito. Eu faço uma pence de defeito aqui, ó. Então, aqui eu já vou fazer um recorte, ó. Isso aqui, ó, essa pence, eu vou eliminar ela. Por quê? Porque eu vou ter um recorte aqui e o recorte do centro da frente. Mas eu vou aqui em cima, onde tá o meu decote ou a minha alcinha, ó. Se eu fosse fazer, por exemplo, tomara que caia, eu faria aqui bem nessa direção mesmo, do meio do ombro até o ápice do seio. E iria tirar 1 centímetro de cada lado, ó. E ligo. Isso aqui, ó, no caso do decote, tomara que caia, isso aqui iria embora. Isso também daria certo no decote coração, tá? Só no alcinha que eu faria a correção, na cava e no decote diferentemente. Mas aqui, se eu fosse fazer o tomara que caia, esse tanto, 1 centímetro pra lá e 1 pra cá, eu iria tirar. E aí, iria ficar, isso aqui é o meu molde da lateral. Ah, esqueci de mexer embaixo. Embaixo é 9 centímetros, então aqui, ó, na frente, no centro, eu venho em esquadro. E aqui na lateral, eu vou medir quanto que a lateral das costas deu e vou fazer arredondando. A minha lateral das costas. Tá com 13 centímetros. Então, aqui, ó, eu coloco 13 centímetros. Opa! Pra baixo do seio é 9, pra baixo do seio é 9. Ó. Isso aqui. Então, isso tudo seria a lateral e isso aqui seria o centro. E a pence, tanto do decote quanto na cava, vai ser jogada fora, tá? Aí, lembra que eu falei que eu quero um abotoamento? Então, aqui eu vou pensar que tamanho de botão eu vou usar. Eu sempre vou fazer o tamanho do transpasse conforme o tamanho do botão. Eu vou pegar uns botões para mostrar para vocês. Aqui, gente, eu tenho vários tamanhos de botõezinhos, tá? Então, eu tenho esse botãozinho maior, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Esse é um pouquinho menor. Esse aqui é menor ainda. Então, tudo vai depender do tamanho do patô, que a gente fala, né? Que é o tamanho do transpasse que eu vou fazer aqui pra virar o patô. Vai sempre estar relacionado ao tamanho do botão que eu quero colocar. Como isso aqui é um vestido, eu não vou querer botar um botão muito pequenininho. Por quê? Porque senão eu vou ter muito botão. Vou ter que colocar eles muito pertinhos para não ficar buraco aberto. E aí vai dar um trabalho lascado fazer esse monte de casinha. Então, eu vou escolher esse botão aqui, ó. Nem esse muito grandão, nem o menorzinho. Então, vou guardar eles aqui, ó. Qual que é a regra do tamanho do patô? Eu vou fazer sempre o tamanho da metade do botão, mais 1/2 centímetro, pelo menos, de
de folga pra acabar o tecido aqui. Então, ó, esse botãozinho, gente, ó, ele tem 2 centímetros. Eu posso fazer esse patôzinho com a virinha de 1,5 ou de 2. Eu vou fazer com 1,5. Por quê? Porque 1,5 daqui com 1,5 de lá vai ser um patô de 3 centímetros. É um patô legal. Eu poderia fazer ele com 4 também, tá? Então, eu venho aqui, vou marcar 1,5 pra cá, ó. Gente, falem aí qual o decote que vocês gostam mais. O decote tomara que caia, que é esse que tá em preto. O coração ou o de alcinha, porque aí eu vou seguir por eles. Falem aí no chat qual que vocês gostam mais. Vai, gente. Democracia, vai. Votem aí no chat do grupo pra eu saber qual que vocês querem que eu continue. Porque aí eu já vou recortar pra mostrar pra vocês. Então, a Wilka falou do coração, um tomara que caia. Alcinha. Nossa, gente, vocês estão... Vai, terminei aí, gente. Tem 9 pessoas, vai. Nossa, pior que dá um voto pra cada... Dá 3 votos pra cada um. Ai, gente, vocês me decidem. Socorro, Deus. A Valéria Coração, alcinha. Vai, gente, decidam-se. Alcinha. Alcinha. Vai, gente, falta gente votando, hein? Ó, então aqui eu vou mostrar pra vocês o de alcinha, que é o que tem mais votos por enquanto. Depois eu faço um decote coração, que também é o segundo lugar. Aqui na alcinha, ó, então eu tenho esse decote aqui de cima, né, que eu fiz a alcinha. Eu vou fazer tanto na cava quanto no decote, pencezinha de defeito. Um decote, coração com alça. Dá pra fazer assim. Se eu quisesse fazer um decote coração de alça, eu poderia simplesmente fazer ou o coração redondinho aqui e embutir uma alcinha nele. Eu tô falando assim, alcinha fininha de rolitê. Ou eu poderia fazer, gente, com uma alça larga aqui, ó. Que aí ele viria uma alça larga e ele faz o decote coração, não interfere. Tem também, por exemplo, o decote... O pessoal que fez curso de costura comigo vai lembrar que tem um decote, vou até desenhar aqui do ladinho pra vocês entenderem, ó. Que ele vai ser uma alça, ela é afastada do pescoço, ela vem assim e ela faz o coração, ó. Ai, gente, que desenhista maravilhosa que eu sou, né? Ainda bem que eu sou modelista e não estilista, ó. Ele ficaria assim. Ou eu poderia fazer um coração com alça assim, né? Tipo, ele redondinho mesmo, ó, com a alcinha embutida. Ou eu poderia fazer esse coração com o rabinho da posição da alça aqui, ó. Dá pra fazer qualquer uma das opções, tá? Deu pra entender, Wilka? Bom, então aqui eu vou seguir com o decote da alcinha, que eu vim com ele reto, ó. Se eu fosse fazer o coração, eu iria descer com ele, fazer o patô retinho, ou aqui tem duas opções, gente. Ou você faz o patô vindo em quina, ou você faz o patô vindo reto. Eu prefiro fazer o patô vindo reto, que eu acho que o acabamento dele fica melhor, tá? Aí você faz o coração e aqui você vem deixando ele mais retinho. Porque vai ter que fazer o transpasso com o abotoamento, né? Então, aqui eu vou cortar para vocês entenderem a correção de defeitos do decote. Ah, eu esqueci já de uma coisa, já tô distraindo. Eu fiz aqui o transpasse. O patô, eu posso fazer ele recortado ou ele virado. Nesse caso, eu vou fazer ele virado. Então, se eu tenho um e-mail aqui e o botão tá no meio,
eu tenho que ter mais 1,5 pra dentro, na hora que eu virar o tecido. Então, eu tenho que fazer esse patô aqui com 3 centímetros, que é a vira. E mais pelo menos 1 de costura pra esconder a virinha do patô. Então, aqui, ó, eu vou estender. Vou deixar ele com 4 aqui. E aí, eu vou recortar pra mostrar pra vocês. Costura 1 centímetro toda a volta de todo o molde. Por quê? Porque esse molde aqui, eu vou fazer o peitinho dele, tanto na frente quanto nas costas, duplo. Que a pence, vou jogar ela fora. Aí, ó, ficou isso aqui, tá? Essa correção de decote que eu tinha feito, valeria pro coração ou pro tomara que caia. Pra esse de alcinha, eu vou mudar um pouco. Ó. Então, ficou assim. As quinas do meu molde, eu sempre vou arredondar, né? Nesse caso aqui, por quê? Porque a gente não quer um peito quadrado, a gente quer que faça curvinha. Aí, sempre que eu tenho uma cava e um decote, eu faço uma pencezinha de defeito nos dois, ó. Eu acho mais ou menos aqui a metade da minha cava e tiro, posso tirar 1,5 aqui, ó. Desenhei uma pencezinha e aí eu vou dobrar ela e vou colar ela fechada, assim, ó. Por quê? Porque aí eu garanto que esse tecido, como ele tá enviesado, ele tende a crescer. Se ele crescer, se ele ceder, essa minha cava não vai ficar feia, bamba, frouxa, feia, horrorosa. Geralmente fica, sobra aquele tecido, fica aquele papinho. Então, aqui, ó, eu colei. Vocês podem ver aqui que ficou um degrau, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Ficou um degrauzinho. O que que eu faço? Eu colo, né, a fitinha aqui e vou preencher esse degrau, ó. Eu vou aumentar onde tá faltando e redesenho aqui a minha cava, ó. Mesma coisa. Aqui também ficou um degrauzinho. Preencho. Ó. E ficou bonitinho. Agora, eu vou lá pro centro da frente. Vou tirar a pence da cintura fora. Então, ficou assim. O patô, eu vou, quando eu for costurar, eu vou dobrar um. E vou dobrar 3. Aí, eu vou passar a costura toda aqui, na bordinha dos 3 centímetros que eu tenho virado aqui. E de um lado eu vou casear e do outro lado eu vou pregar os botões, ó. Aí, o que que acontece? Eu também vou fazer uma pence de defeito no decote. Gente. Aqui. Todas as pences de defeito, eu levo elas até o ápice do seio. Então, mais ou menos metade do decote aqui. Marco 1,5. E dobro.
Aqui em cima ele vai dar um degrauzinho, eu preencho. Aqui, se fizer biquinho, eu acerto. Aqui, gente, eu tô pensando uma coisa, porque se eu cortar isso aqui duplo com esse patô, o que que vai acontecer? Vai ficar grosso pra caramba, porque você imagina, eu vou ter dois tecidos, vou vir com os dois tecidos, viro, vai ficar hiper grosso. Depois pra casear isso aqui vai ser um parto. Então, o que que eu penso aqui, pensando agora com vocês? Eu sempre vou pensar na modelagem, tentando também já adivinhar o que vai ter que ser, o que vai precisar ser feito na costura. Ó, eu preenchi aqui que tinha ficado um degrau e vim com esse decote mais retinho. Só que aqui, pensando que esse peito vai ser duplo, o que que eu acho que é mais interessante a gente fazer? Fazer esse patô separado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Bom, eu tinha marcado pra fora do molde 1,5. Agora eu vou marcar 1,5 pra dentro. E vou cortar aqui. Aí, eu vou acrescentar 1 centímetro de costura no centro da frente, toda a volta da frente. 1 centímetro de costura toda a volta aqui da lateral. Vou costurar bonitinho assim, né? E vou vir com o patô, ele vai ficar 1, 3, 3, 1. Então, ele vai ficar com 8 centímetros. Eu vou dobrar ele aqui, depois eu costuro ele no centro da minha frente. Porque aí, esse acabamento, gente, vai ficar muito melhor e mais fácil de fazer. Porque senão, na hora que eu fizer esse peitinho duplo, vira, o patô vai ter 4 tecidos. Vai ficar super grosso. Desse jeito aqui, ele só tem 2. O tecido de fora e o tecido de dentro, que vai ser emendado no centro da frente. Vocês conseguiram entender? Depois, quando eu for montar essa peça, eu mostro pra vocês no tecido, como que eu for conforme eu for cortando e montando, eu vou postando no Instagram pra vocês verem. Isso aqui, eu vou cortar 2 pares. E esse aqui também vai ser 2 pares. O fio, gente, ó, essa da parte da frente, o fio é reto, paralelo ao centro da frente. Não tem segredo. O fio da lateral, o que que eu ia pensar, ó? A posição original dele não era assim? Eu posso colocar o fio pensando nele em pé, com ele preso no meu molde original. Então, ele ficaria aqui, deixa eu medir uma régua de distância. Ó. Ficaria aqui o fio desse molde, ó. E aí, a saia, eu iria cortar o mesmo molde que eu cortei nas costas, só que acrescentando um de costura aonde seria a dobra. Por quê? Porque aí eu vou emendar, vou ter que fazer o patô, aquela parte que é separada, bem comprida, pra ela emendar até... Ai, que cortei. Pra ela cortar até embaixo. Então, na hora de montar esse vestido, o patô... Aqui, o meu patôzinho. Ele iria começar aqui no corpinho e ele ia descer até o final da saia. Então, ia ser um patô só. Então, esse patô, eu teria que aumentar nele mais 45 centímetros, que é o comprimento dessa saia total. Então, eu vou emendar ele fora, até lá embaixo. E aí, na hora de cortar, eu corto essa saia uma vez na dobra para as costas e uma vez com 1 centímetro de costura a mais,
Aí eu corto par pra frente. Então, aqui eu vou colocar uma vez na dobra. E saia, frente, um par. Mais um de costura. No centro. Entenderam, gente? Depois eu vou mostrar essa peça pronta, pra vocês verem como que ela vai ficar bonitinha. Aí, gente, eu tenho uma crítica a esse livro. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse modelo aqui, inclusive, não só esse aqui, como outros detalhamentos que ele dá como opção de transferência de pence, ó, esse daqui, ó, esse aqui, esses negócios muito diferentões aqui, eu tenho uma crítica. Por quê? Porque nem sempre, assim, eu falo que o papel, ele aceita tudo. Por exemplo, eu fiz todos esses negocinhos no papel pra ver como é que ficava. Só que depois, na hora de costurar isso aqui, gente, é uma missão quase impossível. Porque você imagina, aqui ficaria como se fosse uma pence que vem curva e desce reta. Gente, isso aqui na costura é uma missão quase impossível. Então, a mesma coisa eu falo desse vestido aqui, ó. Faria um recorte e faria um recorte. Só que do jeito que tá aqui nesse desenho, dá a impressão que ele vai ser usado não como um recorte, mas como uma pence. E como uma pence, gente, isso aqui não vai funcionar. Porque se ele fosse um recorte, esse recorte viria até o outro lado. Mesma coisa o recorte de cima. Eu não concordo muito, porque como que você vai fazer uma pence de defeito, uma pence de defeito não, uma pence costurada, fazendo essa curva em cima e essa curva embaixo? Quando você pensa na costura, Aldelice, é isso, a pence de saia, de short, eu sempre tombo a sobra de tecido para as laterais, porque eu acho que fica esteticamente mais bonito. Então, vai ficar uma para um lado, a outra espelhada para o outro, tá? E, Márcia, sim, o botão vai ficar de cima a baixo com um botãozinho. E aí, tem vezes, gente, que a pessoa, ela faz esse patô e costura ele para ele não ficar abrindo. Tipo, na parte do decote aqui. Então, ele fica fechado, preso na altura até do seio. E dali pra baixo ele abotoa normal, tá? Mas eu faria ele com botão funcional. Porque já que vai ter que casear, vai ter que pregar botão, fazer o escambau, já usa ele como funcionalidade mesmo. E as pences, Aldelice, eu sempre jogo as que estão na vertical, seja de vestido, de calça, de blusa, sempre eu tombo elas para lateral. E as que estão horizontais, eu tombo elas em direção à cintura. Então, por exemplo, da blusa, a do busto, ela é na horizontal, assim, eu tombo ela para baixo, tá? Então, eu sempre acabo tombando elas em direção à cintura. Só em alguns casos que eu vejo que se eu for tombar para baixo, ela vai fazer um bico muito grande para encostar na parte do avesso da roupa. Aí eu tombo ela no sentido contrário, mas a maioria das vezes eu faço dessa forma. Então, aqui, ó, eu mudei, gente, um pouco o design do vestido. Por quê? Porque aqui ele iria ter uma pence no decote, tá vendo? E na cintura nada. Eu não acho que seja uma boa ideia. E também, aqui na cintura, ó, ele iria dar uma folga aqui no busto, né? E ele iria ficar mais folgadinho. Eu acho, gente, que esse modelo, ele já tende a deixar você parecendo como se você estivesse usando uma roupinha de grávida, né? Porque esse decote que morre embaixo do seio, com franzido, ele já fica uma carinha meio assim, roupa de gestante, né? Se você não deixa essa parte de cima muito bem estruturada, eu acho que não fica esteticamente tão legal. Então, eu acho que para ele ficar um modelo bacana, faz ele bem certinho em cima e solta o franzido embaixo,
tá? Eu gosto desse visual com a cintura abaixo do seio, né? Que é a cintura império. Mas eu não quero franzido. Você poderia fazer um godê para essa saia, ao invés de fazer esse retângulo franzido, tá? Aí, o que que eu faria? Eu faria a medida da cintura, calcularia lá o pi e faria ou o godê inteiro, ou meio godê, ou um quarto de godê. Eu poderia usar o godê para fazer essa saia aqui também, tá? Mas é isso. Então, desse vestido é isso. Do próximo vestido, eu discordo do fato de estar usando isso aqui como pence. Então, se eu fosse fazer esse vestido aqui, ó, inclusive eu vou fazer ele até pra vocês verem na miniatura, tá? Deixa eu pegar papel aqui. Tem uma miniaturinha aqui pro vestido, vai ser mais fácil de vocês entenderem, tá? Aqui, o que que o livro propõe que a gente faça, né? Deixa eu pegar. Então, vou copiar aqui a frente. O que que acontece? Nessa parte aqui desse vestido, o livro propõe que a gente já faça a transferência dessa pence para cava, para poder fazer esse recorte. Então, os dois recortes, eles vão partir da pence de cava. Eu vou fazer isso para vocês enxergarem, tá? Como é que vai funcionar. Então, a pence vem na cava, ela vem assim. Qualquer posição, tá, gente? Vem uma pence na cava. E aí, eu vou cortar. Ó, então, transferência de pence. Eu corto aqui. Aonde eu quero a pence nova e colo aonde tava a pence antiga. Ó. Aí eu vou colar com fita, peraí um pouquinho. Aí, gente, com base, nessa base, eu vou fazer o vestido. Então, aqui... Vou passar com carbono. Primeira coisa, eu vou dobrar o papel ao meio para poder fazer já ele na dobra, igual tá na apostila. Aí eu já pego o carbono.
bem certinho na dobra. E aí eu vou posicionar o molde no centro da frente. O centro da frente colado na dobra. Isso, gente, pensando, eu vou ter o efeito de design que o livro me propõe com uma costura mais... É mais fácil de você costurar dessa forma, tá? Aquela forma com a pence arredondada, aquilo lá vai complicar muito a vida. Eu sempre penso assim, tá, você vai fazer um vestido só? Um vestido só você pode sofrer à vontade, agora... Se você for fazer mais de um, aí o negócio começa a complicar. Então, eu sempre tô pensando na facilidade da costura. Se ele é reproduzível. E às vezes tem coisa que até para fazer um é praticamente impossível. Essas pences muito redondas assim, eu não sou muito a favor delas, não. Então, ó, aqui nós temos a frente colocada na dobra, tá? Então, eu vou abrir o molde, ó, dessa forma aqui. E aqui, gente, eu posso desenhar a parte de baixo do vestido, eu posso desenhar, venho aqui, faço a altura do quadril, ó, né? Eu tô fazendo em miniatura, então eu vou fazer 10, coloco aqui, da metade pra cá vai ter, colocar, seria isso aqui, né? Aí eu arredondo aqui na cintura pra não ficar com quina. E desço o comprimento do vestido que eu quiser. Pronto, ó. O esqueletinho do meu vestido tá pronto. Essa saia eu poderia fazer ela evasê, poderia fazer ela do jeito que tá aqui, eu poderia colocar um babado abaixo do quadril. Eu posso fazer o que eu quiser com esse vestido. O importante desse vestido é o tal do recorte que ele propõe como uma pence e eu acho melhor como um recorte. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ó, vocês conseguem ver? Um deles vem lá de cima da cava e encontra no ápice da pence, e o outro vem lá da cintura e encontra no ápice da pence. E aí, gente, esse desenho é zoiômetro, tá? É uma curva, então eu vou fazer aqui assim, ó. Depois eu ligo com a régua. E aqui ele vem daqui e liga aqui. Essa aqui eu não gostei. Deixa eu fazer assim. Mais assim. Então, essa vem pra cá e essa vem pra lá. E aí, você imagina isso, gente, se eu fosse fazer como uma pence mesmo. Eu iria fechar aqui, iria abrir como pence toda essa parte curva aqui. Seria isso aqui, ó. Vou até simular pra vocês entenderem, ó. E aqui a mesma coisa, essa parte de cima. Corto na linha curva que eu desenhei. E corto uma perna da pence já existente. Já vou focar para vocês enxergarem. Ó,
ficou assim, gente, ó. Ó, eu desmembrei. Olhar ele de perto, mais fácil, ó. Eu tenho um recorte, outro recorte. Só que o que o livro propõe? Que eu feche a pence e costure isso aqui como se fosse uma pence e não como um recorte. Eu acho, gente, meio complicado você fazer isso aqui na máquina. Mesma coisa aqui, ó. Eu iria colar essa pence desse lado aqui, ó. E iria abrir pra cá. Agora, você imagina você fazer isso aqui como pence e aquilo ali como pence e você cortar isso aqui no tecido tamanho real. Você iria perder, você tem que fazer aquela pence que ela é o buraco. E aí, na hora de costurar, você ia ter que costurar isso aqui assim, ó. Curva do lado contrário, entendeu? Ó. Isso aqui, gente, é um parto. Aí, o que eu proponho? Use isso aqui como um recorte. Ah, então você quer um recorte? Você faz um recorte. Você pode fazer esse recorte morrendo na sua pence, ó. Eu tenho essa parte aqui. E eu tenho essa parte aqui, ó. Então, vai ser, se eu quisesse até fazer ele de várias cores, eu poderia. Eu corto isso daqui em um tecido, essa parte de baixo em outro tecido e essa parte de cima em outro tecido. Aí, eu fico com um recorte fora mesmo. Ah, com certeza vai dar defeito e com certeza vai dar trabalho, gente. Isso aqui, ó, eu falo, tem coisa que fica lindo no papel. O papel, ele aceita tudo. O tecido já é um pouco mais complicado. Na verdade, até você pode cortar, né? Só que na hora de costurar... Agora, isso aqui, ó, vai dar trabalho de costurar? Também vai, tá? Do jeito que tá aqui. A não ser que, ao invés de fazer essa curva morrendo aqui na pence, eu colo meu molde aqui, ó. E faço essa curva de cima morrendo aqui na lateral. Também é uma opção. Aí vai ficar um recortão aqui. Só que de qualquer forma, gente, costurar curva na máquina, você vai ter que escolher muito bem o tecido que você vai usar. Se você usar um tecido muito molengo ou um tecido muito duro, de qualquer forma vai dar trabalho, tá? Então eu sempre penso assim, o que é possível e o que vai ficar esteticamente agradável depois de estar costurado. Não adianta nada. Ah, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas vai ficar uma costura horrorosa? Vai ficar umas emendas feias? É melhor não fazer. Então, eu sempre penso, vamos tentar fazer da forma mais simples e que vai ficar bonito. Então, acredito que esse desenho de curva que eu fiz aqui no final, ó, que eu colo ele aqui e recorto aqui, eu vou ficar com essa faixa, eu vou ficar com essa parte de cima e essa parte de baixo. Aí eu acho que vai ser mais fácil de costurar, tá? Porque aqui, ó, eu não acho que é interessante você fazer essa curva com um bico pra cima. Porque aí essa quina que vai formar aqui, por mais que não seja uma quina quadrada mesmo, ele vai ser mais complicado. Então, eu colaria aqui. E desço com a curva morrendo na lateral. Eu não sei se vocês lembram, gente, há uns anos atrás, estava na moda usar aqueles vestidos que eles são brancos com uns detalhes em preto na lateral, fazendo como se fosse uma ilusão de ótica para você parecer mais acinturado do que você é. Seria assim, ó, tipo assim, o teu vestido tá aqui, né? Aí aqui na lateral ele fazia uns negócios assim, ó, de outra cor. E aí você cortava ele numa cor escura e o vestido numa cor clara.
Pra parecer que você tinha mais cintura do que você tem realmente. Isso aqui, gente, na hora de costurar essas curvas, nossa senhora, que trabalho. Porque aí, muita gente falava assim, ah, eu não quero que tenha emenda no meio do recorte. Porque aí você faria um recorte pra frente e um recorte pras costas. A pessoa queria que fizesse um recorte inteiriço. Aí tinha que sair uma faixa larga e aí você ia costurar uma coisa reta numa coisa curva. Ixi, isso aí é um cão pra fazer. Mas, né, tava na moda, todo mundo queria fazer e aí a gente acabava fazendo. Mas aí depois quem sofria era a coitada da piloteira que ia fazer a peça. Bom, então, ó, a minha sugestão de design é isso aqui, ó. Parte de cima, parte do meio e parte de baixo. Vai ser fácil de costurar? Fácil também está sendo assim, né? Um pouco cruel. Não é fácil de costurar. Mas vai ser muito mais fácil do que aquela proposta de fazer como uma prega. A prega não, perdão, como uma pence. Tranquilo, gente? Vocês gostaram dos modelinhos de hoje? Ó, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais para a próxima semana. Ó, os próximos modelos que o livro propõe são tipo um coletezinho, ó, com um recortezinho que vem lá do ombro. Aí, nesse caso, ele propõe um abotoamento nas costas. E a frente dele, tipo uma blusinha normal mesmo. E recorte princesa com abotoamento nas costas. E aí faz o recorte princesa. Vai ficar tipo uma regatinha normal também. E a opção já do colete, com o desenho de colete. Então, essas 3 peças são as que a gente vai fazer na próxima aula. Eu amo de paixão esse modelinho de colete aqui. Ele fica super legal, dá pra usar com saia, dá pra usar com calça, dá pra usar por cima de vestido, por cima de macacão. Ele é super versátil, ele fica super elegante. E eu adoro. Mesmo essas blusinhas aqui, gente. Se vocês forem fazer elas, nossa, elas ficam uma gracinha. Você não precisa necessariamente fazer esse decotezinho pobrinho aqui, deixar essa cava, né, sem nada. Você pode, assim, começar com essa estrutura de corpinho aqui, mas aí você altera decote, altera a cava, põe uma manga diferente. Porque é isso, gente, a modelagem, você vai pegando uma coisa aqui, uma coisa dali e vai chegando em resultados bem diferentões. Semana que vem, Márcia, ó, 7h30 na quarta, fica de olho. E se você não conseguir estar aqui na quarta-feira, não só a Márcia, como todo mundo que tá na live agora, não conseguir estar na quarta no horário, assim que acaba a live, eu salvo e já jogo lá pro YouTube para todo mundo conseguir rever quantas vezes precisar. Beleza, meninas? Não sei se tem algum menino aqui, o Alex ainda tá aí. Eu falei meninas, mas às vezes tem algum menino por aí também. Então, gente, foi um prazer estar com vocês hoje de novo. E espero encontrá-los na semana que vem. Chamem os amigos, as amigas, todo mundo que quer aprender a modelar e cortar. E semana que vem estaremos aí. Um beijo, bom finalzinho de feriado para quem teve feriado. E bom resto de semana. Tchau, tchau.